Olá, seja muito bem-vinda à nossa imersão sobre saúde intestinal. Aqui, nesses 3 dias, nós vamos falar sobre saúde intestinal de uma forma ampla, tá? Mas vamos começar com constipação, que é uma coisa que acomete muitas mulheres de todas as idades. E depois vamos entrar em disbiose, que é um tema mais atual, que vem sendo muito estudado, especialmente em relação a emagrecimento. E é por isso que eu chamei essa imersão de Emagreça pelo Intestino. Pode parecer um título sensacionalista, mas eu vou te explicar qual é a relação do intestino com o hábito de comer e com o aproveitamento das calorias e com o emagrecimento, tá? Então você vai entender por que eu dei esse título para essa imersão. Você vai ver que faz todo sentido, que não é só uma chamada sensacionalista, tá? Eu quero te ensinar o que é uma saúde intestinal normal e o que você pode fazer para melhorar a sua saúde intestinal caso ela não esteja lá essas coisas todas, tá? É muito importante que você tenha esse conhecimento. É claro que eu, enquanto nutricionista, sei, os médicos mais atualizados também sabem, mas quando a gente não conhece o nosso próprio corpo, ou quando a gente não sabe o que é o funcionamento normal do nosso corpo, como ele deveria ser, a gente nem sabe da necessidade de buscar ajuda. Então, eu quero te dizer o que é o normal, tá? Eu quero te dizer o que é saúde, e aí você vai identificar se o seu intestino funciona realmente bem, tá? Se não funciona, eu vou te dar as orientações para melhorar a sua saúde intestinal e você também vai saber se é necessário buscar ajuda de um profissional. Porque se for, você busca e aí você vai ver a melhoria na qualidade de vida em todos os aspectos. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre constipação, que você também pode conhecer por obstipação ou intestino lento, intestino preguiçoso. Então, tudo isso se refere a um trânsito intestinal diminuído, uma velocidade de liberação, né, de expulsão das fezes que é diminuída. Mas constipação não tem a ver apenas com eliminação, com frequência de eliminação das fezes, mas também com o formato e a consistência desse bolo fecal. Mesmo que você evacue todos os dias, né, faça cocô todos os dias, mas o formato dele é em bolinhas, pequenas bolinhas, ou então até chega a formar um bolo fecal mais ressecado, muito provavelmente você também é constipado. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração para saber se a pessoa é constipada ou não, além da frequência e do formato, é o esforço que ela faz para evacuar. Então, se você precisa fazer esforço para evacuar, mesmo que seja diariamente, provavelmente você também sofre de constipação. Ou então, se você evacua, mas fica com aquela sensação de evacuação incompleta, que falta alguma coisa. Isso também é um sinal bem característico de pessoas constipadas. Nessa imagem, você está vendo a escala de fezes de Bristol. Então, aí a gente tem as possíveis consistência, né, e formato de fezes. Se você tiver, se suas fezes saem nesse formato número 1, de pequenas bolinhas, que a gente chama de síbalos, você é constipado, tá? Na segunda imagem, nas fezes do tipo 2, a gente tem essas pequenas bolinhas também, só que elas ainda estão unidas umas às outras, que também é um sinal de constipação. Nas fezes 3, 4 e 5, a gente já considera uma consistência normal. E fezes do tipo 6 ou 7 também não é normal, e aí vai para o outro extremo, né, para o oposto, que é diarreia. Mas aqui, veja só, para definir diarreia, não é simplesmente pelo formato e pela consistência das fezes, não, tá? A frequência tem que ser maior de 3 vezes ao dia nessa consistência líquida. Aí sim a gente pode dizer que a pessoa tem diarreia. Não é um episódio que define diarreia. Eu vou disponibilizar também para você um checklist da constipação. Você vai ver que aí tem 7 afirmações. Você vai marcar quais são positivas, quais são verdadeiras para você, tá? Quais correspondem à sua realidade. E aí, se você marcou mais de 3 itens como verdadeiros,
muito possivelmente você é uma pessoa constipada sim. Presta atenção, constipação não é uma doença, mas é um sintoma de que algo não está indo bem no seu organismo. Tem algo que precisa ser melhorado, tá? Esse sintoma atinge pessoas de todas as idades e de todos os sexos, homens e mulheres. Mas eu acho que você já deve ter percebido que mais mulheres, né, têm constipação. E eu vou te explicar por quê. Eu acho essa explicação super interessante. Ver como vai fazer sentido aí. Percebem que isso é uma questão social, tá? Percebem que a mulher pode sentir, né, aquele desejo, aquela vontade de ir ao banheiro para evacuar. E aí, ela normalmente, se ela estiver ocupada, ela vai dizer: opa, não, deixa eu primeiro acabar de dar a comida do meu filho. Porque agora eu estou dando a papinha dele, não posso simplesmente largar a papinha e meu filho na cadeirinha para ir ao banheiro evacuar. Ou então estou vestindo a criança para ir para a escola, ou eu estou terminando um trabalho importante, cozinhando, ajudando alguém a fazer alguma coisa. E aí a mulher simplesmente tem essa dificuldade de dizer: vou parar o que eu estiver fazendo, deixar aqui do jeito que está e vou ao banheiro obedecer o meu reflexo de defecação. O homem não. O homem, se estiver dando banho na criança e deu uma pontadinha lá na barriga, ele vai dizer: opa, vem alguém aqui para continuar ou para dar banho na criança, porque eu estou saindo, porque eu preciso ir ao banheiro, eu preciso fazer cocô. Essa questão besta, essa besteira mesmo, da mulher não atender ao seu próprio reflexo de evacuação, é que faz com que as mulheres sejam mais constipadas do que o homem, porque isso é muito importante. Você sentiu o sinal, o sinalzinho de alerta, você precisa obedecer, parar o que você estiver fazendo, ir até o banheiro e esperar realmente o intestino fazer o trabalho dele, né? O peristaltismo lá para eliminar as fezes. Eu sei que não é sempre que é possível, né? Você sozinha em casa com o filho, você não vai deixar o filho na sala, na cadeirinha solto e vai para o banheiro. Mas em alguns momentos isso é possível, a gente acaba não fazendo pela nossa questão social mesmo, de se doar primeiro, de primeiro fazer pelos outros para depois pensar na gente. Além das questões sociais, como a gente acabou de comentar, também tem questões biológicas, hormonais, que fazem com que a mulher seja mais constipada. Por exemplo, na TPM, há um aumento dos níveis de progesterona e esse hormônio promove um relaxamento da musculatura lisa. Relaxa tudo, certo? Que tem por dentro, tudo que for de músculo liso. E o intestino é uma musculatura lisa. Então, se o intestino está relaxado, né, vai se contrair menos, o trânsito intestinal vai ficar diminuído, você vai evacuar com menos frequência. Por outro lado, tem algumas mulheres que no período menstrual têm até diarreia, tem um aumento do trânsito intestinal. E isso acontece por quê? Pelo aumento das prostaglandinas. Essas prostaglandinas que são liberadas mesmo pelo útero, né, que promovem a contração do útero para a expulsão lá do resto do endométrio que vai ser expulso durante o ciclo menstrual, né? Então, essas prostaglandinas promovem a contração do útero e também acabam promovendo a contração do intestino. É por isso que tanto tem mulheres que ficam constipadas na TPM, como também tem mulheres que têm um aumento da velocidade do trânsito intestinal. Então, quem é mais constipado é por causa dos efeitos da progesterona, tá? E esse aumento do trânsito intestinal é muito provavelmente devido ao aumento das prostaglandinas. Isso é fácil de entender também, né, com esse conhecimento, porque que as mulheres grávidas têm tanta tendência à constipação. Veja, se a progesterona, que é um hormônio bastante produzido durante a gestação, promove relaxamento da musculatura lisa, e eu preciso, né, que a progesterona esteja alta durante a gestação, porque senão eu tenho que evitar que o meu útero se contraia. Se o meu útero se contrair fora da hora, eu posso ter um aborto, né? Então eu preciso que o meu útero fique lá, ó, em paz, relaxado, para segurar aquela criança que ainda está em formação. Então, se eu aumento progesterona para deixar o meu útero relaxado
E a progesterona não age seletivamente apenas sobre o útero, mas sim sobre toda a musculatura lisa, ou seja, também sobre o intestino. A mulher tem a tendência, durante todo o período gestacional, de ter mais dificuldade para evacuar e ser mais constipada. Mulheres com endometriose também podem sofrer mais de constipação. Isso quando o endométrio cresce em direção ao intestino e atinge as camadas do intestino. Então, nesse caso, essa constipação vai ser secundária a uma endometriose intestinal. A título de curiosidade, eu vou compartilhar com vocês o olhar da psicologia freudiana sobre a constipação. Então, eu quero deixar bem claro isso, eu não sou especialista no assunto, eu não sou psicóloga, e vou compartilhar essas informações realmente como curiosidade, porque eu acho super interessante e acho que vale a pena saber disso, tá? Então, segundo Freud, existem 4 fases de desenvolvimento psicossexual. A primeira fase é a fase oral, quando a criança leva tudo à boca, né? Porque o prazer dela está justamente nessa região. A segunda parte é a fase anal, depois a fase fálica e, por último, a quarta fase, a fase de latência. A fase anal, que é justamente a que tem relação com a constipação, acontece aí em torno de 2 a 3 anos de idade e é subdividida ainda em 2 fases. Primeiro, na fase de expulsão, tá? Que é quando a criança sente prazer na expulsão das fezes. E aí depois vem a segunda fase da fase anal, que é a fase de retenção, que é quando ela percebe que ela consegue reter e controlar o momento da evacuação. Ela tem um certo controle sobre esse reflexo fisiológico. E quando a gente tem uma alteração, ou quando a gente tem um evento que marca essa segunda fase da fase anal, né? Essa fase de expulsão, esse adulto no futuro é mais propício a ter constipação e também outras alterações características de personalidade. Por exemplo, a criança que consegue reter fezes num ponto, vamos dizer assim, de uma forma equilibrada, de uma forma razoável, tem a característica no adulto de conseguir guardar dinheiro, de ser uma pessoa responsável, de ter cuidado com as suas próprias coisas, o que é super positivo. Mas quando essa fase de retenção é super desenvolvida, né, quando passa aí para um excesso, essa pessoa vai ser um adulto avarento, com tendência a colecionar coisas, a segurar coisas em excesso, em exagero, e não deixar as coisas fluírem naturalmente na sua vida. Eu vou dizer mais uma vez que eu faço questão de deixar bem claro. Isso é só uma visão como curiosidade, porque eu não sou psicóloga. Mas acho tão interessante saber disso, né? Agora que você já entendeu que a constipação não é uma doença, mas é um sintoma e que tem várias causas, eu vou te orientar, eu vou te dizer o que você pode fazer no seu dia a dia para diminuir esse sintoma, tá? Então, a primeira coisa é a alimentação, né? Você deve investir em alimentos ricos em fibras. Que alimentos? Então, cereais integrais, por exemplo, a aveia, o arroz integral, o feijão, o grão de bico, a lentilha, tudo isso é naturalmente rico em fibra, tá? Frutas, de preferência frutas com casca. A gente sabe que o kiwi também ajuda muito no funcionamento do trânsito intestinal. O mamão é um clássico para pessoas constipadas, a ameixa é outro clássico para pessoas constipadas, em especial a ameixa seca, né? E aí também deve incluir na sua alimentação ervilha, brócolis, cenoura, sementes como linhaça, chia ajudam muito. Probióticos naturais, a gente vai falar mais sobre probióticos na aula de amanhã, tá? Então, mas você pode incluir aí iogurte natural, kefir, kombucha, esses probióticos que vão melhorar a saúde da sua microbiota, que é tema da aula de amanhã. Além disso, você precisa aumentar a ingestão de líquidos, de água, tá? Mais especificamente de água. Quanto de água, especificamente? 35 ml por cada quilo de peso que você tem.
Então, você vai pegar a sua calculadora, né? Eu tenho 50 quilos, por exemplo, 35 vezes 50, e vai dar a quantidade de ml de água que você precisa beber por dia para o seu intestino funcionar adequadamente. É importante dizer que essa quantidade de água que eu acabei de te ensinar, ela não inclui o que você gasta, o que você sua, o que você transpira durante as atividades físicas, tá? Então, eu tenho que beber, por exemplo, fiz minhas contas ali, deu 2.100, 2 litros e 100 de água por dia. Eu tenho que beber isso sem contar com o que eu bebo na academia, ou jogando vôlei, ou dançando, enfim, sem contar com os momentos da prática de atividade física. Ainda sobre alimentação, vale a pena você incluir fontes de gorduras saudáveis, castanhas, por exemplo, amendoim, oleaginosas, né? E azeites, né? Óleos insaturados, como por exemplo o azeite de oliva, que também vai ajudar bastante no teu funcionamento intestinal. Bom, além disso, a atividade física, que é essencial para todos os aspectos da vida, né? Física e mentalmente falando, a gente tem que incluir uma atividade física que sinta prazer, pelo menos 3 vezes na semana. Se você não tem muito tempo, ok, 40 minutos. Eu não gosto de musculação, ok, uma dança, uma caminhada ao ar livre. Não tenho tempo, não tenho como ir para academia, sobe escada, anda na rua. Você tem que encontrar uma atividade física para chamar de sua e para fazer regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. Além disso, obedecer o reflexo da defecação. Isso que é uma característica bem feminina, né? De não obedecer, de deixar para depois, de priorizar outras coisas. E que acaba com o seu trânsito intestinal, atrapalha tudo. Então, a partir de hoje, quando você sentir, opa, eu acho que eu quero fazer cocô, você vai parar, você vai pedir ajuda, né? Se você conta com essa ajuda, você vai pedir essa ajuda, por favor, e aí vai criar essa coragem, porque às vezes a mulher nem tem o hábito de pedir ajuda, né? Ela já foi tão uma vida toda dando conta de tudo sozinho que ela esqueceu como se faz para pedir ajuda. Então você vai parar, vai pedir ajuda, vai deixar o que estiver fazendo, se for possível, vai até o banheiro e vai esperar o momento de evacuar. Para facilitar, a melhor coisa a fazer é colocar um banquinho embaixo da privada. Então, você vai apoiar seus pés sobre um banquinho de mais ou menos 10 centímetros de altura, para ficar com uma posição semelhante à posição de cócoras. Outra coisa que é interessante fazer é inclinar o tronco para frente, tá? Então, inclina o tronco para frente, coloca os pés para cima, e aí você vai estar realmente imitando essa posição de cócoras, que é a posição natural de evacuar, e vai facilitar, vai aumentar a pressão sobre o seu abdômen, tá? Com essa pressão aumentada, você consegue eliminar com mais facilidade as fezes. Além disso, você pode fazer um coquetel laxante que, para mim, assim, é uma das melhores coisas que existem para constipação. Eu vou te mandar a receita aí em PDF, uma receitinha muito simples para fazer em casa, você pode fazer todos os dias, tá? Vai mamão, ameixa seca e laranja com bagaço, tá? Vai misturar isso tudo e vai tomar pela manhã, de preferência em jejum. Faz um tratamento aí de 7 dias tomando isso, você vai ver a diferença no seu trânsito intestinal. E o que não fazer? Não tomar laxantes por conta própria. Por mais que seja um laxante natural, um chá de sene, isso acaba com o seu intestino a longo prazo. É óbvio, é a forma mais rápida de resolver. Em algumas situações vai ser necessário, né? Você está ali com as fezes retidas há muito tempo, você precisa eliminar aquilo. Mas isso não pode fazer parte da sua rotina. Busque ajuda para educar o seu intestino para que ele consiga funcionar realmente sozinho e de forma saudável. E aí, se você é uma pessoa constipada, né, constantemente constipada, tem essa constipação de longo prazo, as consequências, né, podem ser uma hemorroida pelo esforço repetitivo em evacuar, a formação de um fecaloma. Fecaloma é simplesmente uma pedra, fezes que endureceram e viraram pedra e ficam lá presos no seu intestino. Dependendo do tamanho e da posição do fecaloma,
é necessário que ele seja retirado cirurgicamente, tá? Ele pode estar obstruindo a passagem dos outros alimentos lá do bolo intestinal, do bolo fecal, desculpa, que foi recém-formado. Além dessa questão física mesmo de obstrução pelo fecaloma, também tem outra coisa que é muito importante, que é a alteração da microbiota intestinal. Imagine que você vai ter lá fezes de 4 dias, alimentos muito velhos lá apodrecendo no seu intestino. Se você deixar um alimento 4 dias em cima da mesa, ele vai ficar podre, né? Podre, por mais que você tenha preparado aquele alimento da forma mais limpinha possível. Você coloca um prato limpo, numa mesa limpa e cubra, ele vai apodrecer. Ele é contaminado, né? Não tem como. A gente não faz alimentos estéreis, 100% livre de bactérias. Isso não existe. Agora imagina, esse alimento há 4 dias no seu intestino, que é uma parte muito rica em bactérias. Ele apodreceu muito. E nesse apodrecimento, né, como ele está sendo metabolizado por todo tipo de bactéria, está sendo produzido substâncias tóxicas, que inclusive têm relação com o aumento da chance de câncer de cólon, de câncer de intestino, tá? Então, essas substâncias tóxicas vão prejudicar o seu intestino, vão acabar matando as bactérias boas que você tinha no intestino e vão desorganizar a sua saúde intestinal. Então, não conviva com a constipação, tá? Constipação não é uma doença, é um sintoma, mas que pode estar relacionado ou pode dar origem a outras doenças, como que eu falei para vocês aqui agora, o câncer de intestino. Tá? Não conviva, não aceite, não é normal viver constipado. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido nessa aula, tá? Que ela acrescente saúde e bem-estar à sua vida. E eu te espero amanhã para a gente falar sobre disbiose, que é uma das consequências da constipação, tá? É causa e consequência da constipação e está relacionada a uma série de doenças sistêmicas, tá? Então, não são apenas doenças relacionadas ao trato gastrointestinal, ao intestino. A disbiose tem relação com o ganho de peso, né, com a facilidade ou a dificuldade em emagrecer, também com depressão, com Parkinson, com Alzheimer, com câncer, enfim, com tantas doenças que parece algo até mentiroso, se eu te falar apenas isso, né? Fica parecendo aquela coisa, suco de graviola que cura tudo, aquela planta que cura, enfim, fica parecendo que é isso, mas você vai ver que não é, que tem uma relação direta entre o intestino e todos os nossos órgãos, tá? Inclusive o sistema nervoso central, e que por isso existe de fato essa ligação entre saúde intestinal e saúde sistêmica. A gente vai ver tudo isso amanhã, eu espero você. Não deixe de assistir, porque essa aula não vai ficar gravada para sempre, não vai ficar disponível para assistir a hora que você quiser, tá bom? Assista logo e comece desde já a pôr em prática os cuidados com a sua saúde intestinal.